Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade. Quero iniciar essa gravação pedindo a todos aqueles que colocam seus comentários e que muitas vezes até acham que nós cometemos algumas mentiras intencionais. E eu quero dizer que eu estarei sempre à disposição para lhe responder com a educação e na tentativa de que essa resposta seja pedagógica, para dirimir qualquer dúvida, irmãos, porque o nosso compromisso é com a verdade. Pois bem, meus queridos irmãos, hoje eu quero fazer uma postagem que dizem respeito aos perigos que rondam aos novos ministérios que estão surgindo. A princípio, nós queremos dizer que nós agradecemos e que venham outros ministérios para Pernambuco para que os irmãos tenham a opção de, se for oprimido em um ministério, que ele vá para outro. Não no sentido de competir, de competição, não, mas no sentido de ter ali um escape, né? Ou seja, um refúgio para os que estão aflitos, os que estão dispersos, os que estão desigrejados, usando esse termo, né? Porque muitas pessoas estão detidas nos seus lares em virtude de alguns erros, às vezes seus, às vezes dos líderes, que na maioria não aceita sequer uma crítica, não é? Então, muito bem, meus amados irmãos, eu quero iniciar essa publicação com alguns tópicos que eu pontuei aqui e relatá-los e comentá-los. O primeiro perigo que eu vejo que ronda esses novos ministérios, que Deus abriu essa porta, e eu não estou pedindo aqui para os irmãos saírem da EDPE e ir para esses lugares, não. Eu estou dizendo que os ministérios novos são providências divinas. Isso é verdade. O primeiro ponto que eu quero discutir nesse momento com vocês é a questão primeiro erro que eles correm, ou seja, o perigo de que esse erro possa chegar aos seus ministérios. O primeiro perigo é a autopromoção. Se você for no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, nós temos uma advertência que eu acho muito interessante, irmãos, para trazer isso para vocês como ensinamento. Sei que todas as pessoas conhecem essa passagem. Atos capítulo 3, versículos de 9 a 15. Prestem atenção. Diz assim a palavra de Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Aquela cura daquele coxo, né? E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta a porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. As pessoas afluíram, né, para Pedro e João. E quando Pedro viu essa cena de idolatria, de autopromoção, quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Observou aqui que os apóstolos de Cristo, eles tiveram a prudência, a humildade de dizer: meus irmãos, calma lá. Não é porque esse milagre não foi realizado pela IEDPE, pela Rede Esperança,
pela Abreu e Lima, pela DCeara, pela Igreja Pentecostal. Não. Paulo, e muito menos para si, porque Pedro estava percebendo que havia uma coisa, uma tendência idólatra naqueles homens. Então ele disse, para um pouquinho lá, calma lá, não fomos nós que fizemos isso, glória a Deus. Não fomos nós que fizemos isso. Quem fez isso aí, e outra coisa, ele ainda faz uma advertência, prega e adverte. Quem fez isso foi o homem que vocês, israelitas, mataram. Então observe que o perigo hoje que ronda esses novos ministérios é a autopromoção. E o desafio desses novos ministros é tentar controlar os ânimos. Por quê? Porque vai haver muitas curas, batismos, renovos, salvação. Vai haver muita bênção. A questão é como vamos encarar esse momento, para não deixarmos nossas ovelhas estar postando aí. Deus operou na Rede Esperança, Deus operou na DCeara. Então, cria-se, sabe, uma autopromoção. Ou seja, a minha igreja é a melhor igreja, como acontecia. Então, nós estamos trazendo aqui estes perigos para alertar os irmãos, as ovelhas, porque quem sou eu para estar ensinando esses homens de Deus? Para advertir, né? Para chamar a atenção da membresia, para que não deixe acontecer isso. Tá certo, meus queridos irmãos? Entendam isso. Então, que nada venha acontecer para a glória da instituição, da denominação, mas que tudo seja para a glória de Deus. Só para a glória dele, irmão. Só vale a pena que se for para a glória do Senhor. Eu quero dar um exemplo aqui. A minha igreja, os irmãos não viram ainda eu aqui dizendo, eu sou dessa, porque eu, inclusive, irmãos, sou presbítero da Ativa. Mas até hoje eu não disse quem é meu pastor presidente. Até hoje eu não peço oração no púlpito pelo meu pastor presidente. Eu peço pelos pastores. Orem pelos pastores. Eu não tenho esse negócio. Meu pastor presidente, não. O meu compromisso é com Jesus Cristo. Eu tenho que pregar o Evangelho. Os homens têm que estar sob a autoridade de Cristo. Tá certo, meus queridos irmãos? Então, esqueçam esse negócio de houve cura na DCeara, houve cura na Rede Esperança, houve cura na IADPE. Quem cura é Jesus Cristo, porque o povo é dele e a igreja é dele. Acabou. O segundo perigo que ronda essas novas denominações é a centralização de poder. E para isso, eu trago a referência da terceira carta de João, versículos 9 e 10, uma vez que só tem um capítulo, versículos 9 e 10. A história de Diótrefes. Os irmãos conhecem muito bem, tá certo? Eu não vou nem ler. Por quê? Porque senão vai levar muito tempo. Eu não quero que esse vídeo fique tão longo. Então, observe, Diótrefes, ele não só impedia, né? Ele não só centralizava o poder em si, mas ele impedia de os irmãos chegarem na igreja. Ele fechava a porta aos irmãos. Terceira epístola de João, versículos 9 e 10. Ele fechava a porta, ou seja, aqui quem manda sou eu. A centralização do poder corrompe. Porque quando a pessoa se acha que é o dono da situação, ele talvez não tenha um equilíbrio emocional, moral, para saber centralizar, saber decidir naquele momento. E muitas vezes ele absorve essa ideia de que ele é o dono do pedaço. Não foi assim com o senhor Ailton, que ele pensou que fosse até Deus, não é, irmãos? E está aí, não é? Está aí. Infelizmente, a realidade dele é essa, não é? Desmoralizado porque mentiu diante do juiz e todo mundo tomou conhecimento de que ele mente diante do juiz. Então, perdeu-se completamente. Então, não façam isso. Não centralizem o poder em si mesmo, tá certo? Mas
delegue as ações da igreja, tá certo? E dê-se liberdade para os obreiros trabalharem. Porque muitas vezes o obreiro quer trabalhar, mas não, aqui não tem que fazer assim. Que é isso? Quem é que é dono da igreja? Pastor é um servo. Pastor é um líder que Deus levantou. Sim, é um líder levantado por Deus. Mas ele pode se perder a qualquer momento no trajeto do ministério, caso ele não tenha esse equilíbrio. Então, nada desse negócio, não, pastor daqui sou eu, como se fosse senhor. Não passa de servo. E servo segurado pela membresia, escolas boas pela membresia, viagens para o exterior com a membresia, carros bons com a membresia, sabe, casas boas com a membresia. Então, não passa de servo. Não passa de servo. Então, que não haja esse perigo, não atinja esses novos ministérios. Tá certo? A centralização do poder é muito perigoso. Terceira coisa é a falta de transparência. Veja a situação hoje que se encontra a direção da IEDP. Por quê? Porque não teve a hombridade de dizer: eu não quero pegar em dinheiro e ficar com ele às ocultas. Irmãos, com dinheiro ninguém brinca. Com dinheiro ninguém brinca. Então é preciso que tenha a sensibilidade espiritual de dizer assim: eu não tenho condição de lidar com dinheiro às escondidas. Imagina você pegar milhões na sua mão, sem que ninguém peça conta. Quem é que vai aguentar uma coisa dessa? Então, as pessoas, os pastores que estão agora entrando com seus ministérios, precisam muito de transparecer, deixar transparecer as contas da igreja. Deixar que a membresia decida o que vai fazer. Se vai comprar um terreno ali, tem que ser a membresia que vai decidir, e não uma pessoa só. Imagina, eu sou o presidente de uma associação, aí eu vou decidir sozinho? Não pode. Então, se incorrerem nesse erro, vão no caminho do senhor Ailton e vão fracassar também. Então, é preciso que eles não permitam a falta de transparência na gestão da igreja. Quando nós encontramos em João 12, versículo de 4 a 6, nós vamos ver que havia transparência na igreja, lá a igreja primitiva, ali, digamos assim, já no ministério de Cristo. Por quê? Porque diz que Judas, João 12, 4 a 6, Judas, quando deu aquele de bonzinho, não deveria vender esse alabastro e levantar recurso para dar aos pobres. Aí João disse que ele disse isso porque ele era ladrão. Então, se era ladrão, alguém percebeu que houve desvio. E só consegue saber que é desvio se houver transparência. Então, se não houver transparência, qualquer obreiro, pastor, seja ele quem for, vai incorrer em erros de recursos, desvio de recursos. Tenha certeza disso. Ou faz a transparência para fugir do pecado, ou acoberta tudo para pecar. Não tem meia palavra, irmãos. Ou o povo sabe do que está acontecendo na igreja, ou vai haver desvio de recursos. Disso eu tenho certeza absoluta. Vamos lá. A concorrência no sentido de disputa. Aí eu tenho aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 e 13, quando Paulo escreve assim: ora, por que essa disputa interna? Um diz eu sou de Paulo, outro sou de Apolo, outro sou de Cefas, e assim por diante. Aí Paulo diz: fui eu que morri? Então, essa disputa, essa concorrência no sentido de a minha igreja é melhor do que a de fulano, não é? Porque por muito tempo a IEDPE era a top de linha, não era aquela igreja. Chegou ao ponto que chegou. Chegou ao ponto que chegou. O senhor Ailton conseguiu desconstruir toda uma história da IEDPE. Ele conseguiu, em 20 anos, desconstruir tudo que foi feito pelos antepassados, pelos homens de Deus. Ele conseguiu essa proeza. Então, acabar com esse negócio de a minha igreja é melhor do que a fulana, acabe com isso, irmãos. O meu bom é Jesus Cristo nas nossas vidas. Essas coisas são balelas. Essas coisas são balelas. Eu nunca disse a ninguém que a minha igreja é melhor do que a de ninguém. Eu sempre ensino os irmãos. No dia que você disser que a sua igreja é a melhor que tem, você já está dizendo que ela não tem nada de boa.
você já está sendo um idólatra, você já está só defendendo os seus interesses. Então acabe com isso. Eu ensino diferenciado, nesse sentido. Então, tenham muito cuidado na concorrência no sentido de minha igreja é melhor do que a de fulano. E desse terceiro e último ponto é a política. Política em púlpito, tá certo, irmãos? Candidatos sendo convidados para o púlpito, como fez o senhor Ailton, levou prefeito, governador, não é, irmão? Aquela oração lá, que não é aquela oração, não sai barato. E qualquer pastor que for fazer a mesma coisa vai cair no mesmo, vai incorrer no mesmo erro. Analise comigo. O servo de Deus, ele tem o direito de concorrer às eleições, é livre. Agora, quando um pastor, prestem atenção, eu vou ser muito objetivo. Quando um pastor, ele começa a envolver as ovelhas dele em política, sugerindo que fulano vai ser um político, ele está cometendo um erro gravíssimo. Porque pastor tem que cuidar em alimentar ovelhas. Não é para mandar a ovelha para os outros arraiais. É preciso que tenhamos cuidado. Tiago, capítulo 2, versículo 2 a 4. Tiago diz, meus irmãos, vocês porventura não estão praticando algum tipo de discriminação, quando vocês chega lá um rico de anel no dedo e de repente você diz, sente aqui, e o pobre você faz de alguma forma acepção, vocês porventura não estão cometendo erro, e não é assim que acontece? Quando chega uma pessoa simples, senta em qualquer lugar, mas quando chega um prefeito, aí vai se buscar uma cadeira ou leva-se para o púlpito. Nós precisamos, irmãos, repensar o conceito de igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Pastores que envolvem ovelhas em política é porque ele quer tirar proveito. Eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Pastor que induz, que incentiva, que fomenta, não é? A ideia de política, de envolver as suas ovelhas em política, é porque quer tirar proveito da situação. Então, que Deus possa nos abençoar, que você possa compartilhar esse vídeo, se inscreva, para que nossas postagens possam, meus irmãos queridos, estarem sempre à vossa disposição. Ative o sininho, se inscreva e compartilhe o vídeo. Nós vamos a uma cidade aí, não vamos dizer onde, que nos foi enviada uma mensagem e nós vamos apurar o caso e depois de apurar nós vamos divulgar um vídeo que é muito comprometedor. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Um abraço, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu trabalho, que você seja um crente fiel para a glória do Senhor. Amém e amém.